Amém, igreja, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Pamela aqui falando do canal O Desafio da Restauração. E vamos orar, igreja? Vamos pedir para o Senhor falar conosco, amém? Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença neste dia, né, Deus? Peço a Ti que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, junto com a ação do Espírito Santo, venha abrir a nossa mente e o nosso coração para que a Tua palavra entre, para que o Senhor faça morada em nós, para que nós venhamos ser livres, ó Deus, e viver segundo a Tua vontade, para que nós venhamos ter forças, ó Deus, para confiar em Ti e para abrir mão das nossas vontades e entender que o Senhor está no controle e que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Amém. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o deixar ir, né? Como entender, né, que isso é o melhor, né? Existem pessoas, né, que tem aquele deserto, né, que ela passa o deserto com um cônjuge dentro de casa, né? E tem aquelas pessoas que, infelizmente, né, o cônjuge quer ir embora e às vezes a pessoa tá tão ali, né, desesperada, né, ou é tanto amor que ela sente pelo cônjuge que ela não aceita, né, ela quer que o cônjuge permaneça ali do lado dela, independente da forma que ele está. Eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo bem no início, quando eu descobri a traição. Eu, de pronto, assim, sem entendimento, totalmente perdida, né? Eu pedi para o meu marido para que ele ficasse, para que a gente tinha uma família e tal. Mas o meu marido já estava totalmente cego, perdido, e ele queria ir. Na verdade, ele precisava ir, né? Para ele ver o outro lado, ver como que é mesmo o negócio, né? E durante alguns dias eu fiquei ali relutando, falando com ele já tinha saído de casa, e eu fiquei falando pra ele, não, olha, fica aqui, a gente tem uma família, você não pode fazer isso, sabe? Tentando com a força do meu braço, né? Tentando ali fazer com que ele mudasse de ideia, né? Mas o Senhor foi tão bom que ele conseguiu ali, né, me dar um entendimento de que naquele momento não adiantaria nada que eu fizesse ali, né? Então eu fiquei bem mal, assim, né? Todo mundo, quem que não fica mal a hora que você vê, né, o cônjuge indo embora. Eu fui pra minha mãe e tal. Então, assim, mas eu hoje, depois também, né, do processo ali, quando passa um tempo, assim, você começa a entender que realmente era o melhor. E aí eu questionava muito a Deus, eu falava, Senhor, por que o Senhor não... Por que ele foi embora, né? Por que o Senhor está fazendo isso, né? E Deus falava para mim, né, claramente, filha, eu não posso deixar ele com você do jeito que ele está. E eu tinha um entendimento claro que Deus era o próprio Deus que estava tirando ele dali, porque a forma que o meu marido estava ali só ia me causar muito sofrimento, muita humilhação, muito... Olha, só Deus sabe do que ele me libertou ali, né? Mesmo eu naquele momento não entendendo, Deus falava para mim, filha, eu vou tirar. É melhor eu tirar ele do que eu te perder. Então, Deus começou a fazer o processo do deixar ir em mim, né? Com o passar dos dias, dos meses, de alguns meses, acho que 1 ou 2 meses, eu não estava mais naquela pegada de ficar chorando, né? Então a gente fala da primeira fase do deserto, que é a fase mais difícil, né? Que a gente realmente fica bem mal, né? E aí
ele foi embora, já tinha ido embora, né? E eu comecei a entender que aquilo era o melhor de Deus naquele momento para mim. E Deus sempre confirmando, eu falava, Senhor, mas olha minhas filhas, eu tô grávida. Olha minha filha, Senhor, eu vou ter minha filha, meu marido não tá comigo, o pai dela não tá comigo. E como que o Senhor está permitindo isso? E Deus falava para mim claramente, filha, é o melhor. Eu não posso te dar o que você quer agora, porque senão você vai se perder junto com ele. E eu não quero te perder, filha. Você não pode se perder. Eu preciso de você, eu quero você aqui comigo. E se eu tiver que tirar isso de você, se eu tiver que tirar ele da sua vida, eu vou tirar. Mas eu não vou perder você, filha. E às vezes nós estamos assim. Nós queremos que o Senhor faça as coisas do nosso jeito. Nós pedimos para Deus aquilo que a gente acha que é o melhor. E Deus fala não. E muitos acabam virando as costas para o Senhor. Na verdade, estão buscando a bênção e não o abençoador. Por isso que você vê muitos são os que procuram pela restauração, mas são poucos que têm um casamento restaurado, porque a maioria quer um processo mais fácil, né? Não quer pagar o preço do conserto, o preço da reconciliação, o preço da restauração, lutar ali pela sua família, mas depois elas vão ter que pagar um preço bem pior, que é o de ver os seus filhos perdidos, né? E que é o de se conformar com aquilo que Satanás tem para elas, né? Então, a gente precisa entender que o deixar ir é a melhor opção. Quando o seu cônjuge olha para você e fala, eu não quero mais ficar aqui, não segura, deixa ele ir. Eu vou ler aqui uma palavra que fala em Lucas 15, versículo 11. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Então aqui, irmãos, nós vemos que o próprio Jesus estava dando um exemplo de como Deus é. Deus, ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio, né, do ser humano, a decisão do ser humano. Ele nunca vai te obrigar a você fazer algo que você não quer. Tudo bem que você vai pagar um preço pela sua colheita, né, porque você semeou algo, então você tem a colheita daquilo. E muitas das vezes a gente tomamos decisões erradas e culpamos a Deus porque nós estamos colhendo o fruto das decisões erradas que tomamos. Só que no momento em que tomamos as decisões erradas, não consultamos a Deus, não queríamos nem saber se Deus existia, se Deus aprovava, se era da vontade do Senhor. Eu vejo pessoas, tenho até pessoas assim mais próximas a mim, que vê o marido eu acho bem parecido com o que aconteceu comigo. E ela desistiu do processo de restauração, né? E hoje ela vê a filha, né, totalmente ali, já uma idade maiorzinha, né? A gente vê assim, eu olho assim, e infelizmente ela acha que é o melhor, né? Ela prefere viver da forma que ela vive, sozinha, ali pulando de galho em galho, né? Do que ela abrir mão e lutar pela vida, pela restauração do casamento dela, né? E a OM fazendo assim, né? Na magia negra lá, fazendo tantas coisas para segurar o pai da filha, né? O marido dela. E ela já se conformou em ser alguém que perdeu a família, já acha que não tem mais jeito. E o preço é alto, né? O preço é alto e a solidão também, né?
Então, assim, a gente vê filhos sendo totalmente destruídos, né? Por conta das destruições das famílias, né? Então, a gente precisa dar esse passo para quê? Para que nós possamos viver o melhor de Deus. Uma que o deixar ir vai te ajudar você a se libertar, né? De tudo aquilo que faz você ficar presa ali ao cônjuge, da idolatria ao cônjuge, da dependência emocional ao cônjuge, né? E tantas outras coisas, né? Porque tem pessoas que ela pensa que ela vai morrer, porque se o cônjuge não estiver com ela acredita que vai morrer. Eu sei que a dor da traição, a dor do divórcio é uma dor, eles dizem, né? Não sei ao certo, mas é uma dor equiparada, né, à perca de uma pessoa próxima para a morte, né? Então, realmente não é fácil. Só quem passa por esse processo sabe. Mas o quanto é libertador quando você deixa aí, você se posiciona da forma correta. Você vê que o pai, ele não segurou o filho. Pelo contrário, o filho queria ir embora. Ele foi lá, repartiu o que era dos filhos, entregou para ele e ele foi. E você não vê em nenhum momento Jesus falando nessa parábola que o pai ficou implorando para ele ficar, que o pai ficou fazendo de tudo para agradar ele, para ele ficar, que o pai se humilhou para ele ficar. O pai não fez isso. O pai foi lá, pegou o que era dele. Você quer ir, meu filho? Tó, vai. E é assim que nós devemos ser. É assim. Cônjuge quer ir embora, não segura. Não segura porque o sofrimento é pior. Deixa ir. Por que deixa ir, igreja? Porque ele precisa ver. Ele precisa, não adianta ele ficar com você com a sensação de que ele poderia ter vivido algo diferente e não viveu. Ele precisa ir lá e sentir o que o mundo, o que o inimigo vai fazer na vida dele. Ele precisa, infelizmente, é aquela coisa, precisa ir passar pela dor para poder voltar. Então ele precisa, no começo parece que é mil maravilhas, mas na verdade já está ali a destruição. O diabo está ali só esperando para tragar, para devorar, para acabar com a vida do cônjuge. Então, igreja, quando nós nos posicionamos da forma correta e deixamos ir, Deus faz o milagre. Deus entende que você entendeu o propósito, que você está confiando nele, né? Quando você fala, Senhor, Pai, eu abro mão de tudo. Ele quer ir embora, ela quer ir embora, vou deixar aí, Senhor. E eu confio em Ti, Pai. Agora eu e o Senhor, desde sempre tem que ser, né? Mas agora eu e o Senhor, Pai, me ajude. Me ajude a passar por esse processo. É difícil você olhar dentro da sua casa, seu cônjuge não está lá. Gente, é muito difícil. Mas é necessário. É necessário. E quando o seu cônjuge voltar, ele vai voltar sabendo que lá foi o lugar que ele nunca deveria ter ido. Hoje, eu olho para o meu marido e eu entendo que era necessário. E quando eu converso com meu esposo, ele fala para mim que o quanto ele sofreu, o quanto ele pastou, né? Quando ele saiu de casa, quando ele foi morar com a OM e de deixar eu e as meninas sozinhas, o peso, a culpa, por anos carregando isso, né? Por conta de uma escolha. Mas isso faz parte do processo. Talvez se ele não tivesse passado por isso, ele poderia ficar com a sensação de que, mas eu deixei de viver isso, né? Eu não sei como que é lá do outro lado. E Deus mostrou para ele que lá do outro lado é terrível. E se você perguntar para ele hoje, você quer se separar? Às vezes, bem quando a gente voltou no começo, que eu falo que não é fácil. Às vezes a gente brigava, discutia, né? Porque no começo até você se adaptar, né? E o cônjuge vem de um jeito, e às vezes você tá ali de outro jeito. E é muito difícil o cônjuge voltar, né? Já convertido, né? Quem recebe assim, glória a Deus.
mas quem não recebe não é fácil. Então, tinha momentos em que eu estava ali esgotada e eu mesmo, né? O diabo já ajudava ali na mente. Eu mesmo pensava em me separar e falava, meu Deus, se for para mim viver desse jeito, eu não quero não, era melhor eu ficar sozinha, né? Porque pelo menos eu estava mais tranquila. Mas os levantes do inimigo para tentar destruir a família novamente, né? E graças a Deus, Deus foi nos ajudando. E havia momentos, igreja, em que eu pensava, Deus, ele não voltou para o Senhor, ele tá longe do caminho do Senhor. E como que ele ainda está aqui, né? Pelas lutas que nós tivemos, de enfrentar as pessoas, de enfrentar a família, de tantas coisas, igreja. E aí eu perguntava para ele, eu falava, você está arrependido? Você quer voltar? Você quer sair de casa? Você não quer ficar mais aqui? E ele falava assim, não estou arrependido, eu nunca mais quero isso para minha vida. Eu nunca mais quero perder minha família. Eu sei o quanto que é ruim estar do outro lado. E eu não quero isso nunca mais para minha vida. Então, igreja, o Senhor às vezes precisa trabalhar dessa forma na vida do cônjuge. Deixar o cônjuge experimentar o fel, o amargo do pecado, né? Então a gente precisa entender isso e confiar no Senhor. Confiar de que o Senhor está trabalhando, de que o Senhor está lá operando o milagre. Enquanto o seu cônjuge não estiver perto de você, você vai estar sendo restaurado, você vai estar buscando a sua restauração. E o seu cônjuge, ele também vai estar em processo de entrar no deserto, né? Quando nós nos posicionamos da forma correta, quando nós lutamos para valer, sem ficar com mimimi, sem ficar de chororô, ainda que você chore, ainda que você tenha, né, às vezes, né, fique abatido, mas você continua lutando, você não baixa a guarda, você vai para cima. Quem vai entrar no deserto é o seu cônjuge. O seu cônjuge vai entrar no deserto. O seu cônjuge vai perder tudo. O seu cônjuge vai pastar. Por quê? Porque Deus vai começar a agir. Deus vai começar a fazer o que Ele precisa fazer. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E o deixar ir, igreja, não é correr atrás. Eu deixei ir, mas sabe quando o cônjuge faz assim, estralou o dedinho, a pessoa tá ali. O cônjuge chamou no WhatsApp, a pessoa tá ali. O cônjuge quer falar com fulano, a pessoa tá ali. Sabe? O cônjuge, gente, ele já sabe que ele tem a disposição na hora que ele quer. Então ele não dá valor. Agora, quando ele vê que você se posicionou, que você não fala para ele que você está orando por ele, que ele nem precisa saber disso, ele só vai saber disso quando ele voltar para casa, que você está ali firme e forte, você se arruma, você fica bonita, você fica bonito, você está vivendo a sua vida, você está curtindo também, você não fica só chorando, só se lamentando, não. Vai passear, vai num lugar com seus filhos, vai na igreja, vai um pouco na família, né? Nos familiares, né? Então, quando ele vê que você está se reerguendo, que você não está mais correndo atrás, que você não está lá disponível para a hora que ele quer, as coisas começam a mudar. Ele começa a sentir falta, ele começa, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. A fulana não me procura mais. Pamela, mas faz 2 anos que eu já estou nisso. Então, existem outras áreas que você precisa analisar do porquê que você está ainda no deserto. Porque eu acredito que o deserto, pelo que eu aprendi, o deserto é um lugar de passagem. Então, a gente só permanece no deserto quando a gente não está nos posicionando da forma correta. Existe algo de errado aí, igreja. Não tem como você ficar muitos anos no deserto. Existe algo de errado. Ou você não está lutando, ou você não se posicionou em algo, ou você não perdoou, ou você não tem Deus como prioridade, ou você não deixou ir de verdade. Alguma coisa está acontecendo. Para você ter ideia, meu marido me ligava, quem atendia era minha filha. Eu não atendia a ligação dele. Eu não falava com ele. Eu só falava quando ele pedia para falar comigo. Do contrário, eu não falava com ele.
Então, assim, a gente precisa compreender e entender, né, a vontade do Senhor. A gente precisa entender o que é o melhor. E isso foi tão libertador para mim, igreja, porque eu comecei a enxergar que eu não iria morrer sem o meu cônjuge, porque o meu cônjuge não estava do meu lado. Deus estava me preparando para algo novo. Deus estava me ensinando a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a viver coisas novas, sobrenaturais no Senhor. E se eu tivesse segurado o meu cônjuge em casa, talvez, se eu tivesse conseguido isso, talvez eu nem estaria na presença do Senhor. Talvez eu teria me perdido junto com Ele e a minha família ia ser destruída de qualquer maneira, né? Ou eu ia ser uma pessoa que ia estar com Ele e Ele me enganando e fazendo tantas coisas erradas como Ele fazia. Então, igreja, se posicione, não corra atrás, não liga, não fica. Pra você ter ideia, igreja, até bloqueado no meu celular ele era. Eu vejo pessoas, eu via testemunho, porque o fulano me bloqueou. Eu não entendo às vezes isso. Porque quem bloqueou ele no meu celular foi eu, porque eu não queria ver foto de amante, eu não queria saber o que ele estava fazendo. Eu não queria saber de nada dele. Eu fechei os caminhos, as portas que o inimigo poderia me atingir para me deixar mal. Então eu saí de redes sociais, não tinha rede social, não tinha. Bloqueei ele no meu WhatsApp. Se ele quisesse falar comigo era só ligando e ainda ele falava com as minhas filhas, né? Ou ele ia lá na porta da minha casa falar comigo e perguntar o que e me falar ali o que ele queria falar. E durante, para você ter ideia, depois de 3 meses que nós nos separamos, o meu marido pediu para voltar. Ele me mandou uma mensagem pedindo para voltar, mas eu estava com o coração eu não estava pronta, eu ainda estava totalmente machucada, ainda não havia perdoado ele. De verdade, eu estava ainda no momento ali agora é minha vez de me vingar, sabe? E eu falei que eu não queria mais. E aí ele continuou com a UM, né? E logo depois passou 8 meses, né? 8 meses de deserto, que foi o meu processo de deserto, foi 8 meses. E aí meu casamento foi restaurado, né? Mas assim, eu fui pra cima, igreja. Eu não fiquei esperando assim, com o bracinho cruzado, não. Eu fiz a minha parte, então faça a parte de vocês. Deixe ir, não corra atrás. Não corra atrás. Isso é a mesma coisa que você está se humilhando, implorando por alguém que não quer estar do seu lado, hoje não quer estar do seu lado, mas o Senhor vai inclinar o coração dele novamente a você. Você vai orar, você vai pedir para o Senhor colocar amor novamente no coração do seu cônjuge, para o Senhor libertar o seu cônjuge, e Deus vai fazer um milagre. E aí você vai entender que de repente Deus pode fazer todas as coisas. E, gente, aquele homem que um dia desprezou a mim e as minhas filhas, hoje é o melhor pai que eu conheço. Eu não conheço um pai como meu marido. O amor que ele tem pelas minhas filhas, o amor que elas têm por ele, né? E o marido que ele é hoje, nossa Deus, eu nunca vivia lá atrás o que eu vivo com meu marido hoje. Hoje a gente tem um relacionamento melhor, um relacionamento que tem amor, que tem carinho, que tem mais atenção. Lógico que a gente tem nossas dificuldades também, às vezes tem algumas situações, né? Mas o Senhor tem nos dado a graça, o Senhor tem nos ajudado. E Deus também vai fazer isso na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Igreja, essa palavra de hoje ficou um pouquinho extensa, peço perdão a vocês, tá? Mas que Deus abençoe, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal. Igreja, nós precisamos alcançar o máximo número de pessoas para que o amor de Deus chegue até essas pessoas, para que essas pessoas possam ter suas famílias restauradas. Porque quando uma família é destruída, não é só um que cai, é no mínimo 2. Né? E os filhos, a geração dessas famílias que são afetadas. Então nós precisamos fazer a nossa parte, igreja. Compartilhe, igreja. Não fica pensando só em si, não. Pense, é muita gente sofrendo, não é só você, não. São milhares de pessoas sofrendo. E nós vamos conseguir alcançar o maior número de pessoas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem na paz e até a próxima.